Amados irmãos e irmãs, hoje, como comunidade, temos a oportunidade de agradecermos nesta última quarta-feira, fazendo esta novena fielmente, acontecendo aqui na nossa comunidade paroquial, ajudando o nosso povo a estar sempre mais próximo daquela que é a eleita, escolhida por Deus, nossa advogada, nossa mãe, também como é chamada na ladainha, Arca da Aliança, porque porta em si o Salvador da humanidade, a lei que rege toda a humanidade, Jesus Cristo. E é verdade que cada quarta-feira é uma oportunidade aqui de renovar a nossa fé, de alimentar a nossa vida espiritual, como que um exercício semanal de alimentar na palavra e na Eucaristia, mas, sobretudo, coberto do manto materno de Nossa Senhora. Então, que bom nós termos esta fiel companhia que nos ajuda a irmos ao encontro de Jesus, a estarmos perto de Jesus. E hoje, o evangelho que nós ouvimos e a celebração que nós realizamos é esta grande solenidade do apóstolo São João Evangelista. E é verdade que o evangelho fala do correr para encontrar Cristo. É até interessante neste evangelho porque os dois estão correndo para o túmulo. Após o anúncio de Maria Madalena que o túmulo está vazio, é a ressurreição, é a proclamação da ressurreição. E é interessante que os dois saem correndo, um corre mais do que o outro, e a gente sempre tem algumas perguntas no evangelho, por que um corre mais que o outro, né? Porque um era mais jovem do que o outro. Um era mais jovem, João era mais jovem que Pedro. Mas a jovialidade não significa credibilidade, porque é Pedro que entra primeiro no túmulo. Os dois acreditam, mas Pedro sempre no evangelho, ele é um apóstolo, um discípulo importantíssimo, porque na fé de Pedro, a comunidade é confirmada. Então todos participam da credibilidade, mas é Pedro que confirma a autoridade de Pedro. Não que um apóstolo seja mais importante que o outro, mas a credibilidade, o dar crédito, ela é fundamental para uma comunidade e é fundamental para a igreja de hoje. No mundo onde nós temos tantas pessoas que põem em descrédito, a palavra do nosso Pedro atual, que é o Papa Francisco. Então, em meio a tantas turbulências, em meio a tantas situações, é Pedro que ainda nos aponta para a verdade de Cristo. É Pedro que ainda nos faz reconhecer a verdade de Cristo e nos confirma na fé. Esta é a autoridade daqueles que são os sucessores de Pedro. Mas voltemos o nosso olhar para o apóstolo que hoje celebramos, São João. Antes de falar de crer, o evangelho usa vamos dizer assim, um outro adjetivo a João, o discípulo que Jesus amava. Como que é interessante no evangelho nós vermos esta forma, vamos dizer assim, tão elevada para falar de um discipulado. Porque Jesus no evangelho, ele fala assim: não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Porque o amigo sabe tudo o que faz o seu senhor. O servo não. O servo, ele tem um conhecimento parcial
diante da autoridade do seu Senhor. Mas o discípulo, amigo de Jesus, ele vive e comporta de forma diferente, porque conhece tudo do seu Senhor. E é esta amizade tão marcada pela proximidade que o faz João dizer, o discípulo que o amava. É este amor de proximidade, é esse amor de confiança, é esse amor que entrega a vida. E é isso que João faz no longo caminho que os discípulos fizeram. Entregar a própria vida. A partir do momento que receberam o chamado, seguiram fielmente. E o Evangelho, o próprio Evangelho de João, o coloca aos pés da cruz, dando esse sentido de fidelidade, do caminho total da Galileia até a Jerusalém, até a cruz, a sombra da cruz. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, são as palavras que nós ouvimos nos últimos capítulos do Evangelho, quando Jesus ele deposita a confiança a João de guardar Maria como a sua mãe. E é nesta fidelidade, então, que nós devemos compreender este amor, entrega, este chamado que cada um de nós também recebemos a partir do momento que nós ouvimos esse Evangelho. Entregar a nossa vida. O ano que nós estamos encerrando, às vezes nós vamos fazer uma retrospectiva. Vocês já fizeram uma retrospectiva de 2023? Nem deu tempo ainda? Daqui a uns dias está todo mundo virando cambalhota em 2024, já está reclamando, né? Já começa 2024, já, meu Deus do céu, que ano chato, né? Que ano difícil, que ano pesado, né? Às vezes a gente já começa assim. Mas é bom a gente fazer uma retrospectiva, porque às vezes a gente faz o caminho. E pode ser que façamos este caminho e não coloquemos a devida intensidade em cada momento, em cada significado dos encontros que nós realizamos, e que por isso nós vamos fazendo as coisas de qualquer jeito, parcialmente. É muito importante o caminho espiritual no Evangelho, porque esse caminho nos faz prestarmos atenção em cada momento, em cada detalhe. Porque às vezes a gente só fica querendo chegar, né, lá no porto seguro, né, aquela meta que nós traçamos para a nossa vida, para a nossa história, e nós não olhamos o caminho que nós estamos fazendo. Então cada ano é importante. Às vezes eu vejo as pessoas chegando no final do ano e falam assim, que ano ruim que nós tivemos. Eu falei, gente, 365 dias ruim? Não é possível, né? Não é possível que não teve um dia bom, não teve vitórias, não teve conquistas, não teve avanços. Então é preciso aprender a olhar para cada dia, para cada mês, para cada ano, e percebendo no extraordinário de cada dia a intensidade que nós colocamos. Por isso é importante nós aprendermos hoje com o apóstolo João a sermos intensos no caminho junto com Jesus, a entregar a nossa vida, mesmo que às vezes nós tenhamos que passar por grandes purificações, por grandes momentos também em que precisaremos de conversão, e com certeza João também precisou. João também teve que aprender a despir, né, das suas redes, das suas vaidades, para se colocar no caminho do Senhor. E fazendo esse despir, também revestiu a sua vida de virtudes. Às vezes nós temos aquela grande tentação assim na nossa vida, né? De tirarmos muitas coisas. E às vezes nós esquecemos de acrescentar. Ontem eu brinquei com a Lourdes assim. Eu ganhei 2 paninhos de prato da dona Nair essa semana.
né? Na verdade, da Ivanimara. A Ivanimara que pinta, né? E é bico que fala? Passar bico? É isso mesmo aí, os passar bico, né? Mas quem passou o bico foi a dona Nair. Aí eu falei para Lourdes assim, eu falei, Lourdes, agora você pega 2 panos de prato velho e joga fora. Porque você já viu que tem mulher que vai guardando pano de prato velho? Você abre o pano de prato assim, ele tá até com o bico bonito, mas no meio tem um buraco desse tamanho assim, ó. Você põe no varal para secar, o sol passa assim no meio daquele buraco. Tem ou não tem lá na casa de vocês um pano de prato assim? Com certeza tem um paninho aí para enxugar a pia, né? Então sempre tem. Mas eu falei para ela, a gente precisa aprender a jogar fora. A gente precisa aprender a abandonar. Chega o novo, mas a gente precisa também abandonar aquilo que talvez não tem mais utilidade, né? Abandonar, saber abandonar. A minha mãe, eu já falei aqui para vocês, eu falava para a mãe, quando o senhor comprar um tapete novo, o senhor joga 2 velhos fora. Senão você chega lá no cômodo do armáriozinho, né? Tem aquele monte de tapete velho lá, né? Parece que fica pensando assim, um dia eu vou usar, né? Então a gente precisa aprender a despir. E eu vou dizer para vocês aqui, o que nós precisamos despir deste ano que nós estamos encerrando? O que nós precisamos abandonar? Aquilo que ainda não de verdade nos acompanha há tantos anos. E que verdade não tem mais sentido, não tem mais significado. Tem coisas que a gente precisa aprender a jogar fora. Numa linguagem de hoje, né? Deletar, excluir. Mas estar aberto ao novo, acrescentar. É tão gostoso quando a gente abre o guarda-roupa, tem uma roupinha nova lá, né? Assim, hoje eu vou usar essa roupa nova. Vestir do novo, ter propósitos. Então ninguém encerra um ano querendo só abandonar as coisas velhas. Como a gente canta, né? Adeus, adeus ano velho, feliz ano novo. Não é um milagre que vai acontecer, né? Do dia 31 para o dia 1º. Mas, quando eu estou na graça de Deus, a vida se torna diferente. Olha que bonito quando João diz assim, né? O que nós ouvimos, o que nós vimos, nós damos testemunho. Veja para a gente ter esse fundamento desse personagem que hoje nós estamos celebrando. Santo, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o caminho que nós firmamos, hoje nós somos capazes de darmos testemunho. Então o caminho só será belo, o caminho só será rico na intensidade que eu colocar em cada curva, em cada encruzilhada, em cada momento difícil que eu tiver. Às vezes, quando nós saímos, nós não encontramos caminhos perfeitos, mas nós podemos dar significado em cada, vamos dizer, KM que nós fazemos, em cada situação, cidade, percurso que nós realizarmos, porque é a intensidade, é o depósito da confiança que eu realizo que vai tornar extraordinário a minha existência. E então coloquemos fé, coloquemos valores, grandes virtudes, esperança, dons elevados para realizarmos a nossa missão. Que neste caminho não nos falte a companhia daquele que está sempre à disposição em nos acolher, Jesus Cristo. Que Ele nos acompanhe, que Ele nos guarde. E verdadeiramente, como o próprio Evangelho de João assim diz, né? Que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, que nós também, no caminho da nossa existência, possamos dizer assim, né? Nas horas tristes, o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Nas horas alegres de conquista, o Senhor é o meu caminho, é a verdade, é a vida. Então, com esta confiança, o caminho se tornará diferente. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro também, interceda por nós. Amém?